A vida do fã de música na década de 1980, 1990, principalmente o fã de música que não tinha tantos dinheiros assim para comprar disco, era mais ou menos assim. Você juntava o dinheiro, eu, por exemplo, juntava aquele dinheirinho que sobrava do almoço, da merenda, ia juntando ali ao longo de uma, duas, três, sei lá quantas semanas, e ao final da semana eu passava em uma das lojas aqui de Belo Horizonte e comprava um disco. Por isso mesmo, esse disco tinha que ser perfeito. Você não ia passar semanas ouvindo esse disco, porque era o dinheiro, era o único dinheiro que você tinha para comprar. Você não ia passar semanas ouvindo esse disco se ele não fosse perfeito. Por isso mesmo, quando eu ouvi o disco em questão desse vídeo hoje, eu estranhei. E eu vou contar isso para vocês. Mas antes, eu queria que você desse like nesse vídeo, que você assinasse o canal se você ainda não assina e que você compartilhasse esse vídeo e esse canal com todos os amigos. É muito importante que você compartilhe, que você dê like para que esse canal cresça cada vez mais e para que eu possa fazer mais vídeos dessa nova série que eu estou fazendo hoje sobre discos que me marcaram, sobre discos clássicos e sobre discos importantes da história do rock. O disco de hoje é esse aqui. The Cure Disintegration. O disco que eu comprei tá aqui marcado na loja Bob Tostes, aqui em Belo Horizonte. E eu me lembro muito bem dessas compras da Bob Tostes que tinham um pouco dessa história que eu tô contando para vocês. Era aquele momento no final da semana em que eu chegava na loja e colocava as mãos no disco, olhava, tirava ele, olhava as letras. Esse disco tem letra, gente. Olhava as letras e levava para casa para passar um fim de semana, uma semana, 2 semanas, 3 semanas ouvindo e decorando. Quando eu comprei Disintegration e levei para casa e ouvi, eu estranhei. Mas por que será que eu estranhei? E é isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo. O The Cure vinha de uma fase em que a gente pode dizer que talvez seja a fase mais popular da banda. A fase em que a banda estourou mundialmente e um sucesso até de certa forma improvável, né? Como é que você ia imaginar que uma banda como The Cure, que fazia aqueles sons mais pesados, mais densos até, e guarda essa palavrinha, tá? Denso. Como é que a gente ia imaginar que essa banda iria chegar no topo? Nas vendagens, milhões e milhões de discos vendidos, milhões e milhões de ingressos vendidos para shows. E era uma banda que tinha uma peculiaridade aqui no Brasil, porque eles já haviam se apresentado no Brasil. Todo mundo se lembra da turnê da The Cure em 1987, foi o primeiro show internacional que eu fui na minha vida. E era uma fase em que eles estavam... O último disco de estúdio deles havia sido o The Head on the Door, que foi o que acabou apresentando a banda para a maioria dos fãs, com In Between Days e por aí vai, o clipe de In Between Days que todo mundo se lembra. E eles vinham ali de uma coletânea recém-lançada, que era Standing on the Beach, e preparando o lançamento do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. O disco já estava todo gravado nessa época, mas a banda ainda não tinha lançado. Enfim, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me e The Head on the Door são dois discos que colocaram a banda no mapa. No mapa das grandes vendagens, no mapa da popularidade, com todos os hits que esses discos produziram, principalmente o The Head on the Door, e principalmente o fato de a banda ter feito uma, muito entre aspas, tá? Concessão comercial e produzido hits. Mas o nosso querido amigo Robert Smith não estava nada satisfeito com isso. Você vai falar assim, pô, o cara não estava satisfeito com ganhar dinheiro? É claro que ele estava. Mas o rumo que a banda estava tomando não agradava muito. Ele achava que o The Cure, e ele tinha razão, não tinha que ser uma banda de sucesso comercial, não tinha que ser sei lá, um Bon Jovi, mal comparando. Ele achava que o The Cure tinha que ser aquela banda que fizesse coisas que o agradassem.
Ah, James, mas então os outros dois discos não o agradavam. Claro que sim. Ele toca as músicas dos outros dois discos, desses dois discos principalmente, até hoje. Mas o Robert Smith sempre teve uma aura diferente. E por isso que durante todas as sessões, todo o período de concepção desse Disintegration, o Robert Smith sabia que queria ir para outro lado. E um fato ali, durante as sessões, acabou levando o disco para esse outro lado, que foi a demissão do Lol Tolhurst. Lol Tolhurst, que era um sócio fundador do The Cure, por dizer assim, e ele estava numa fase muito ruim de bebida, de drogas e tal, não conseguia tocar. O fato é esse. Nas sessões do disco ele estava com muita dificuldade, tanto que o Roger O'Donnell, que foi um tecladista contratado para a turnê anterior do The Cure, ele acabou assumindo vários teclados desse disco e o Lol Tolhurst foi mandado embora. Ali entre as gravações e a mixagem do disco. E como o O'Donnell já tinha assumido, já tinha tocado, o disco... sabe aquela coisa do integrante mais novo? Isso na minha cabeça, né? O integrante mais novo querendo mostrar serviço. O disco foi naturalmente recheado. É um disco keyboard driven, né? O que é um disco keyboard driven? Os teclados se sobressaem. Os climas criados pelos teclados acabam se sobressaindo em Disintegration. E isso foi o que acabou estranhando. A gente estava acostumado com a banda de guitarra, com a banda produzindo hits fáceis, e quando a gente ouviu, porque todo mundo na época ouviu, e de certa forma teve um pouco essa mesma impressão. A gente ouviu aquilo e falou, mas que porra é essa? Mas os fãs que realmente conheciam o Cure desde o início sabiam que porra era essa. Porque a banda já havia feito isso anteriormente. Um disco como Disintegration, ele e claro, depois o Robert Smith veio a escancarar isso, ele é um descendente direto do Pornography, que eles já haviam feito lá atrás. Claro que o Pornography era um disco muito mais depressivo, muito mais pesado, não tinha músicas, era um disco para você ouvir realmente com a cabeça baixa, no escuro, à noite. O Disintegration não. O Disintegration tem alguns respiros, como a própria Lullaby. Lullaby, que é uma música totalmente improvável, que quando eu ouvi pela primeira vez, pelo fato da instrumentação dela ser um pouco diferente e tal, eu me lembrei de Close to Me, lá do The Head on the Door, que tinha toda aquela instrumentação baseada em bateria, e essa instrumentação de Lullaby, ela levava para um caminho diferente, e ela de certa forma destoava do disco. Acho que tem 3 músicas nesse disco que destoam. Essa, Love Song, que foi uma canção feita pelo Robert Smith para sua mulher, Mary, eles iam se casar, foi o presente de casamento, e Pictures of You. Pictures of You também, eu acho que eu posso confessar nesse momento que é a minha música predileta de toda a carreira do The Cure, é Pictures of You. E é uma música que, junto com as outras duas, apontava para outro caminho. O Disintegration foi um disco tão difícil que a própria gravadora, Fiction, rejeitou. Sabe aquela história da gravadora que olha para a banda, ouve o disco e fala, vocês estão fazendo um suicídio comercial, vocês não vão vender nada com esse disco, vocês têm que produzir mais hits. Aquele caso clássico de gravadora que não entende o que está acontecendo e acaba por... Às vezes a banda até acata, né? Em muitos casos na história da música, as bandas acataram. Mas não foi o caso de Disintegration, porque Robert Smith, bateu o pé e falou, não, esse é o disco. Esse é o disco que eu quero fazer e se vocês não quiserem, eu vou para outra. E aí a Fiction topou e Disintegration foi lançado. E sim, o Robert Smith estava certo, porque Disintegration teve sim um sucesso comercial. Claro que assim, em parte pelo fato de a banda vir num momento comercial interessante e acho que tudo que o Cure fizesse naquele momento ia ter um sucesso comercial sim. Mas nesse caso do Disintegration, o sucesso comercial
foi não só por esse fato, mas porque aos poucos os fãs foram percebendo que esse sim era o disco. Não é à toa, Disintegration é hoje o disco preferido de grande parte dos fãs do Cure, este que vos fala, inclusive, e eu não consigo passar uma semana sem ouvir esse disco. Eu tenho que colocar ele e ele me ajuda, às vezes, a concentrar, a trabalhar, ficar aqui na frente do computador pensando. Né? É um disco que me ajuda a pensar, é um disco que me ajuda a criar, e eu acho que só os grandes trabalhos da música conseguem causar esse efeito nas pessoas. Mas por que eu acho que é o disco certo no momento certo e tem essa aura em torno dele? Porque os fãs que conheceram o Cure a partir de The Head on the Door e conheceram a banda e se encantaram pela banda em função desse sucesso comercial, desse lado comercial da banda, aos poucos foram percebendo que a banda era um pouco mais do que isso e foram até buscando para trás toda a discografia deles, 17 Seconds, Faith, o próprio Disintegration, foram buscando ali a discografia e percebendo que era uma banda cheia de nuances. Os fãs antigos, os fãs que já conheciam a banda desde o início, com certeza ouviram o Disintegration e entenderam. É o Cure voltando às suas origens, mas fazendo um som moderno, modernizando o som que eles faziam lá no início, principalmente em Pornography e Faith, o disco anterior. Eles pegaram esse tipo de som que os marcou no início e construíram uma coisa moderna, construíram uma coisa voltada para a década de 90, esse disco é de 1989, aí já entrando na década de 90, voltado para essa década de 90 e que, de certa forma, apontou todo o caminho que a banda iria seguir na sequência. Se você for pegar todo o trabalho do Cure depois de Disintegration, tem uma certa similaridade. E eu não vou nem falar aqui de Blood Flowers, que é o disco que eles lançaram alguns anos depois, que o próprio Robert Smith fala que é a parte final de uma trilogia que começou lá em Pornography, vai para Disintegration e termina com Blood Flowers. Não à toa, depois a banda gravou lá na Austrália, fez aqueles shows e gravou, isso tem em vídeo para todo mundo assistir, os shows Trilogy, que nada mais são do que a banda tocando estes 3 discos na ordem que foram concebidos e na íntegra, para, de certa forma, fechar essa trilogia. Hoje, se um fã neófito que conhece o Cure hoje, talvez conheça a banda pelos hits, mas eu vou recomendar muito para você que não é lá tão versado na discografia do Cure, pegar Disintegration e ouvir com calma. Porque nele você vai encontrar o tipo de letra. Vou botar uma palavra aqui, mas não é exatamente a palavra, mas só para vocês entenderem. Depressiva, que caracterizou a história do Cure, desde lá de Faith e Pornography, que eu já falei. Você vai encontrar canções para cima, como Love Song, como a própria Lullaby, e você vai encontrar, eu acho que o Cure em sua melhor forma, você vai encontrar o Cure fazendo o som que os definiu. Camadas de teclados, climas longos, tem canções longuíssimas nesse disco, climas longos, nesse caso keyboard oriented, né, orientado por teclados, mas com camadas de guitarra ao fundo, perpassando as canções e perpassando os arranjos. No futuro, o Cure iria privilegiar às vezes teclados, às vezes guitarras, às vezes as duas coisas juntas, que eu acho que é quando a banda mais funciona, como nesse disco Disintegration. Sei lá, acho que eu consegui dar aqui 1000 motivos para que você escute Disintegration e para que você coloque Disintegration no topo da sua lista de discos prediletos do Cure. Funcionou? Funcionou para você? Para mim, sim. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de discos que fizeram a minha vida, discos que fazem a minha vida, e com certeza eu vou voltar a ela com mais outros discos que eu vou pensar da minha coleção. Esse aqui, ó, é um daqueles que eu não troco, não dou, não vendo,
não faço nada. Ele fica quietinho na minha coleção para eu, de tempos em tempos, colocar ele ali na agulha e ter mais alguns momentos de deleite com Disintegration. Comenta aqui o que você acha. Não esquece sempre de seguir o canal, de dar um like nesse vídeo e também comentar aqui nesse vídeo o que você achou dessa série, o que você achou dessa minha ode ao The Cure e ao Disintegration. E a gente volta a qualquer momento com mais vídeos sobre música, mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop, sobre entretenimento e sobre a vida em geral. Um grande abraço.